Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Geoprocessamento aplicado ao licenciamento ambiental, no nosso terceiro módulo sobre cartografia básica. Na nossa terceira aula, a gente vai aprender sobre sistemas de coordenadas. A gente já aprendeu na segunda aula sobre noções de geodésia. Então, a gente já viu o que é o geóide, o que é o elipsoide, aprendemos sobre datum, né, que na verdade é o sistema de referência geodésico, e agora a gente vai aprender sobre sistemas de coordenada, que não adianta nada a gente aprender a forma da Terra se a gente não consegue se localizar dentro dessa forma. Então, para a gente se localizar dentro dessa forma da Terra, a gente vai utilizar sistemas de coordenada. Sistema de coordenadas nada mais é do que uma grandeza linear ou angular que vai indicar a posição de um ponto nesse sistema de referência. Então, dentro de geodésia, o nosso sistema de referência que a gente vai trabalhar é o elipsoide. Mas aqui deixei uma figura só para ficar mais claro, que é o sistema cartesiano de x e y, que são grandezas lineares que vão determinar a posição de um ponto. Esse é um exemplo de sistema de coordenadas comumente utilizado, né? Já é de fácil assimilação, né? Todo mundo já deve ter visto isso em algum ponto do ensino da matemática, que é a coordenada x. A gente vai ter uma distância do zero para o eixo x e uma distância de zero do eixo y, seja positivo ou negativo. Então, essas duas coordenadas x e y determinam a posição de um ponto. E eu posso também determinar esse ponto com grandezas angulares, falar qual que é o ângulo desse ponto com relação ao eixo x e essa distância. Então, as grandezas lineares e angulares são aquelas que determinam a posição. Então, a gente vai ter um sistema de coordenadas atrelado ao nosso elipsoide. E dentro da cartografia, os dois principais sistemas de coordenadas que a gente trabalha é o sistema de coordenadas geodésicas e o sistema de coordenadas cartesianas geocêntricas. Ok? O sistema de coordenadas cartesianas geocêntricas são coordenadas x, y, z. Elas são as coordenadas que vai estar atrelada aqui ao nosso elipsoide. O centro, a origem do nosso eixo de coordenadas, ela vai estar no centro de massa da Terra, no centro do elipsoide, com o eixo x sobre o equador, apontando aí para o meridiano de Greenwich. A gente já vai falar um pouquinho sobre esse meridiano aqui. O eixo Z com o eixo de rotação da Terra, que coincide com o semi-eixo menor do elipsoide que a gente viu. E o eixo Y é aquele que torna o sistema destrógeno, a regrinha da mão direita. Então, ele vai ser perpendicular aos outros dois eixos aqui. Então, qualquer ponto sobre o nosso elipsoide, esse ponto P, ele vai ter uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z associada a ele. Então, eu consigo determinar qualquer ponto do meu elipsoide com essas três coordenadas cartesianas. Esse sistema de coordenada é o sistema de coordenada inicial do sistema de posicionamento por satélite, utilizado no GPS. Então, a primeira coordenada que ele vai ter vai ser essa coordenada x, y, z, coordenada cartesiana, associada a um elipsoide de referência. No nosso caso, o elipsoide GRS80 do Cirrus 2000, que é coincidente aí com o WGS84. Então, a gente pode utilizar esse sistema de coordenada e depois ele vai ser transformado para o outro sistema de coordenadas que a gente trabalha, que é o sistema de coordenadas associado à nossa rede geográfica, que são as coordenadas geodésicas. Aqui a gente já não está trabalhando com grandeza linear, aqui a gente vai trabalhar com grandeza angular. Então, ela vai estar associada a uma rede de referência do nosso globo terrestre. E aqui, só para exemplificar, então, a gente tem as três figuras mostrando essas redes de linhas. Então, é um conjunto de linhas de referência que vai cobrir o globo, que a gente conhece como meridiano e paralelo. Aqui as duas no globo, e aqui a gente vai ter o meridiano, são essas linhas que vão de norte a sul, e os paralelos que vão cortar aí, que vai ser perpendicular a essa linha norte-sul, né? Vai estar no sentido leste-oeste. São elas que vão servir de referência para as nossas coordenadas geodésicas, ok? Então, a gente vai ter as coordenadas geodésicas definidas como latitude e longitude. Latitude vai ser aquele ângulo que vai sair do seu ponto até o plano do Equador. Então, a coordenada latitude
ela vai sair do seu equador e vai formar um ângulo até o seu ponto sobre a superfície. E a longitude, ela vai ser um ângulo formado entre o meridiano de referência, que é o meridiano de Greenwich, ok? Com o meridiano local. Aqui entre os meridianos e paralelos, só para a gente tem alguns meridianos de referência, né? Já conhecido, que é o meridiano de Greenwich, que passa pela cidade de Greenwich, lá na Inglaterra, que é o nosso marco zero, também da hora. E a gente tem os paralelos aqui. A gente tem alguns paralelos que são conhecidos, como o paralelo do Equador, o paralelo dos trópicos, né? Então a gente tem alguns paralelos aí conhecidos. Elas vão servir de referência, então, para a latitude geodésica, que vai fazer referência com o paralelo do Equador, e a longitude, que vai fazer referência com o meridiano de Greenwich. Então, aqui a gente tem uma figura para exemplificar. Tem aqui o meridiano de Greenwich, e a longitude associada a ela vai ser esse ângulo aqui, ó. O ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do ponto P. O nosso ponto P está aqui na superfície terrestre, associado ao elipsoide, para definir essa forma da Terra. E aí esse ângulo formado entre o meridiano local e o meridiano de Greenwich chama-se longitude. Latitude vai ser esse ângulo formado entre o paralelo do Equador e a normal a esse ponto. Quando a gente fala sobre normal, a gente está definindo como normal essa reta que vai passar entre o ponto P e é perpendicular aqui ao nosso elipsoide de referência. Não se preocupem muito com essas definições, porque foge um pouquinho do escopo, mas a gente precisa falar para que vocês possam entender o que são as coordenadas geodésicas. Então, a gente vai ter latitude e longitude, ok? Que são ângulos. Esse ponto ele vai ser definido aqui em cima do nosso elipsoide, mas a gente vai estar medindo com ponto na superfície física, o ponto real. Então, a gente vai ter associado à latitude e longitude uma altura. Então, para a gente definir um ponto sobre a superfície terrestre, a gente precisa definir também uma altura, uma altitude. E aí a gente vai ter dois tipos de altitude. A altitude ortométrica e a altitude geométrica. Uma vai ser relacionada ao geóide e outra ao elipsoide, porque são duas figuras diferentes, ok? Aqui nessa figura a gente consegue ver o geóide, a superfície física e a superfície do elipsoide. A altura determinada entre o elipsoide e a superfície física, que é esse H menor aqui, ó, ela é determinada como altura geométrica. Já a altura do geóide ao ponto P, ela é determinada como altitude ortométrica, ok? Então, a gente tem dois tipos de altitude. A ortométrica associada ao geóide e a geométrica associada ao elipsoide. E a diferença entre as duas a gente chama de ondulação do geóide. A diferença entre a superfície do elipsoide e a do geóide, ok? Então, aqui só para exemplificar, a gente tem as nossas três superfícies, a altitude geodésica, que é a altitude geométrica, associada ao elipsoide, e a altitude ortométrica associada ao geóide, ok? A diferença entre as duas a gente chama de ondulação do geóide. Eu deixei para falar sobre isso aqui, porque é uma das grandezas que a gente precisa para determinar a posição de um ponto na superfície física, que vai estar associado ao nosso elipsoide. Então, a gente vai ter a grandeza da latitude, a longitude e a altitude, seja ela ortométrica ou geométrica. Se associada ao elipsoide, geométrica. Se associada ao geóide, ortométrica. Ok? E aí, como a gente tem também um datum, né, horizontal, a gente vai ter um datum vertical. No Brasil, o nosso marco zero ele vai estar lá situado na cidade de Imbituba, em Santa Catarina. Então, todas as altitudes são referenciadas a partir desse marco lá em Imbituba. Tendo lá o nosso zero, elas são feitas a partir de nivelamento geométrico. A gente tem uma rede extensa aí que vai definir as altitudes de vários pontos de referência dentro do nosso país, constituindo aí uma rede geodésica de referência, que a gente pode utilizar, pode e deve utilizar dentro dos serviços. Ok? Então, aqui a gente aprendeu
os dois sistemas de coordenada, que é o sistema de coordenada cartesiano geocêntrico, o XYZ, associado ao elipsoide, e o sistema de coordenada geodésico, associado à latitude, longitude e à altitude. Ok? Então, são esses dois os principais sistemas de coordenadas utilizados dentro da cartografia. Vou deixar uma apostila com essa parte da nossa aula, da aula 3. No final da apostila, a gente tem também um sistema que a gente utiliza muito, que é o sistema topográfico. É só a título de curiosidade que eu deixei, porque ela vai servir também para a gente entender um pouco do sistema UTM. Então, deem uma lida, se tiver alguma dúvida, pode perguntar no nosso fórum de dúvidas, e bons estudos!